Olá, pessoal, tudo bom? Que satisfação ter vocês aqui. Estamos ao vivo no Instagram. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Essa é a live de lançamento da Escola de Aconselhamento Teleios. Estamos muito felizes, né? Muito. E essa é uma oportunidade bem legal, porque hoje nosso bate-papo tem um tema super interessante. 5 erros que você não pode cometer no aconselhamento bíblico. Portanto, você que está chegando agora na live, você que está nos ouvindo aqui nesse podcast, fica mais um pouquinho com a gente, porque o papo vai ser muito bom. Antes de mais nada, eu gostaria que nós nos apresentássemos, né? Vai que você chegou aqui nessa live, você chegou nesse podcast, não sabe quem são essas duas pessoas que você vê agora. Então, acho que vale a pena uma apresentação, né? Você começa primeiro e depois eu me apresento também. Bem, que alegria poder começar esse projeto que nós temos sonhado há algum tempo e hoje ser esse start em todo esse projeto que a gente entende ser de grande relevância para a igreja brasileira. Então, para quem chegou por aí agora, que está nos seguindo há pouco tempo, eu sou o Madison Oliveira, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica do Quatraque, sou casado com esta linda apresentadora deste podcast. Sou pastor há 10 anos dessa igreja, quase 10 anos dessa igreja, e na área acadêmica eu sou doutorando em Ministério Pastoral pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jump. Minha área de pesquisa nos últimos 6, 7 anos tem sido, desde o meu mestrado, a área de aconselhamento bíblico com ênfase em transtornos de humor. E recentemente eu tenho um livro publicado nessa área pela editora Peregrino, chamado Depressão e Aconselhamento Bíblico. Mas ao longo dos últimos quase 10 anos, eu e Lely temos investido nossa vida ministerial e acadêmica no Ministério de Aconselhamento Bíblico, o que nos fez tanto na área de ministério prático na igreja local, quanto também nas pesquisas, na produção, mergulhar neste universo de tratar e lidar com pessoas em sofrimento e entender como que a palavra de Deus ela tem esse poder eficaz de curar tanto doenças que nós chamamos de orgânicas e ajudar as pessoas no auxílio do seu sofrimento, quanto também ajudar pessoas que sofrem com transtornos imateriais, dentre eles o que eu tenho investido longa pesquisa nos últimos anos, a área de ansiedade, transtornos de humor como depressão, esquizofrenia e outros assuntos que nós vamos possivelmente trabalhar ao longo da existência dessa escola, que é para nós assim um novo filho que está surgindo e desejamos muito que seja bênção para a vida de todos vocês que nos acompanham. Muito bom. Então, agora é minha vez. Meu nome é Meriele Brandão, mas a maioria das pessoas me chama de Lely. Então, se você me conhece das redes sociais, então se você está no hall de amigos e irmãos em Cristo, Lely, né? Eu sou casada com o Madison Oliveira e, gente, eu treinei muito para chamar ele de pastor, de Madison aqui no podcast, mas se rolar aqui um amor preto, vocês, por favor, vão me entender e vão compreender. Brincadeira. Nós temos 2 filhas, Alice e Theo, e eu sou formada em letras, trabalho com educação há 20 anos, e as áreas que eu gosto de estudar, que eu tenho produzido material na área de educação cristã e na área de aconselhamento bíblico também há alguns anos, juntamente com... Pós-graduado em aconselhamento bíblico. Exatamente, já ia dizer isso. Na área de aconselhamento bíblico, e sou formada, né, sou especialista em aconselhamento bíblico pelo Seminário Cristão Evangélico do Norte. Muito bom. Ótimo, então vamos falar, né, desse lançamento que você está vendo aqui, a nossa logomarca Teleios. Você que chegou aqui, não sabe o que significa Teleios, que novidade é essa, que projeto é esse? Nós temos muita alegria, algo que já estava no nosso coração há algum tempo, né, produzir materiais, cursos, chegar mais perto de pessoas que trabalham com aconselhamento bíblico, para ensinar, para caminhar juntos. Então, depois de muita oração, nós decidimos tomar uma atitude em relação a esse projeto, a esse ministério. Então, surgiu a Teleios, e eu já quero passar aqui para o Madison falar um pouquinho sobre... Começa falando do nome, né? Por que Teleios? O nome legal, né, de pronunciar. É um nome bem legal, eu acho. Vai pegar fácil. Pega fácil. Então, o que significa Teleios e por que esse nome? Depois a gente fala por que existimos. Legal. A Bíblia nos conta, Lely, em Colossenses 1, verso 28, que quando Paulo está conversando com os irmãos da igreja de Colossos, ele apresenta um pouco do que era a sua missão ministerial. E dentre as coisas que Paulo trabalha com aquela igreja, no versículo 28 ele fala sobre apresentar todo homem perfeito em Cristo. E antes de falar qual é o seu objetivo ministerial, Paulo fala como ele faz isso.
Então, no próprio versículo 28 de Colossenses 1, ele usa alguns verbos que são, dentro do campo do aconselhamento bíblico, verbos utilizados para explicar o que é o próprio aconselhamento bíblico. E aí o que nos faz pensar que, como conselheiros bíblicos, o que nós mais desejamos é, no mesmo entendimento do apóstolo Paulo, apresentar todo homem que foi alcançado pelo Evangelho perfeito em Cristo, com seu coração tratado pela palavra, sustentado pela palavra, para caminhar nesse encontro de volta com o seu Salvador, passando pelas tribulações do mundo caído, tendo a Bíblia como sua sustentação. Então a Teleios surgiu dessa nossa iniciativa de entender que ao longo de tantos anos aconselhando pessoas rotineiramente, o nosso maior desejo não é de transformar comportamentos, não é de condicionar pessoas a moldarem seus comportamentos, mas é de fazê-las viverem nesse mundo caído, nesse mundo cheio de tribulações, nas quais o próprio Cristo falou que nós passaríamos por elas com o coração trabalhado pelo Evangelho para sustentar a nossa fé, a nossa piedade e também a nossa esperança nessa caminhada, que é o sinônimo daquilo que o apóstolo Paulo fala sobre apresentar o homem perfeito a Cristo. Daí surgiu o nome, Teleios, é a ideia de maturidade, de perfeição, de completar algo que está em construção, que somos todos nós, aqueles a quem Cristo chamou para a sua glória. Muito bom. Então, o nome Teleios significa maduro, perfeito, completo em Cristo Jesus. Algo que nós queremos, a partir dessa nossa iniciativa, que seja ofertado a todo mundo que vai participar desse projeto. Que ao longo das iniciativas que a Teleios oferecer, cada um que se achegue a ela tenha essa perspectiva de que o Evangelho nos completa, nos amadurece, nos firma na esperança redentiva do nosso coração. Muito bom. Então, Teleios é, afinal, o quê? É uma igreja? Teleios é uma escola, é um curso, é um local? O que é Teleios, então? Teleios nós preferimos pensar que Teleios é uma grande comunidade de pessoas que caminham com o aconselhamento bíblico através de uma formação consistente, através de piedade, com o grande diferencial de não só apenas mais uma escola teórica de aconselhamento. Nós não vamos falar sobre aconselhamento. A nossa proposta na Teleios é ser uma comunidade de formação de conselheiros bíblicos. Então, através de todos os aprendizados compartilhados, das experiências trocadas, das mentorias, de tudo que nós vamos elaborar nessa escola, o nosso principal objetivo não é falar sobre aconselhamento. A gente não quer ser uma instituição que ensina sobre, mas nós queremos formar pessoas. Caminhar junto com elas para que elas apliquem nas suas vidas e ministérios aquilo que o aconselhamento bíblico é. Então, a Teleios não é uma rede de marketing multinível, não é nada nesse sentido de promover alguma coisa que vai agregar um poder sobrenatural a alguém. Não, simplesmente é uma comunidade de pessoas que vão caminhar juntas e vão investir na vida uma das outras através de cursos, de mentorias, através de palestras, workshops, onde o alvo principal é formar conselheiros na prática, na piedade, no conhecimento, para ajudar outras pessoas a caminharem nesta perfeição de Colossenses 1:28. Muito bom, isso que eu ia dizer, né? Então, o nosso objetivo como escola de aconselhamento é encorajar, é formar, capacitar e andar junto. E caminhar junto. Essa é a grande diferença e foi aquilo que nos motivou a começar a Teleios depois de muito tempo, é perceber que o cenário do aconselhamento bíblico brasileiro tem passado por uma grande metamorfose em muitos aspectos negativos. Hoje, muito se fala sobre aconselhamento. Há muita oferta na internet, presencial, falando sobre ou temas sobre aconselhamento. Falar sobre aconselhamento em diversas áreas se tornou uma coisa muito popular. Mas a comunidade de conselheiros bíblicos que sabem aplicar o conhecimento na prática em seus ministérios locais, percebemos que tem sido cada vez mais escasso. E nessas nossas andanças, em vários cursos, vários congressos, várias aulas ministradas no Brasil, nós estamos percebendo que muitas pessoas sabem falar alguma coisa sobre aconselhamento, mas não sabem aconselhar na prática. E esse é o grande foco da nossa escola, é preparar conselheiros para o exercício do ministério local. Isso aconteceu comigo também. Depois de vários cursos, de várias leituras, você se sente muito capaz na teoria. E é isso que a gente tem visto. Muitos conselheiros, muito bem instruídos,
nas palavras, né, na teoria, mas, primeiro, não aconselham, não têm experiência de aconselhamento e, segundo, não sabem aconselhar. Então, quando tem realmente uma demanda onde eles precisam ajudar pessoas, eles não sabem por onde começar, eles não sabem como alcançar o coração daquela pessoa. Então, assim, muito tem se falado sobre aconselhamento no Brasil, porque realmente é um assunto em alta, mas no âmbito muito teórico. E o cuidado pastoral, o andar junto, o discipulado, né, ele realmente não tem sido visto. E esse é o nosso objetivo, chegar lá, né? Com a graça de Deus, conseguiremos isso juntos. Muito bom. Muitas pessoas têm perguntado em que formato a Teleios vai aparecer, né? Então, pessoas de todo o Brasil têm perguntado, como é que eu chego até vocês? Vai ser presencial? Porque se for presencial, muitas pessoas estariam, então, de fora desse projeto, dessa novidade. Então, em que formato a Teleios vai existir e se vai ter possibilidade de alcançar pessoas em todo o Brasil? Lely, Provérbios 16 nos diz que tudo que Deus faz é para um determinado fim. E hoje, a gente olhando para os últimos, talvez, 3 ou 4 anos do cenário mundial, nós percebemos que o contexto pandêmico que vivemos remodelou a forma das pessoas se conectarem e aprenderem. Se fosse há um tempo atrás, a Teleios seria muito limitada a um âmbito presencial. Ou seria itinerante, né? Ou seria, mochilinha na costa, uma Kombi, uma prancha de surf viajando em cima, o Brasil todo. O cachorro e os filhos, a gente ia rodar o Brasil inteiro falando de aconselhamento. Mas Deus, na sua divina providência, ele fez com que aquele cenário de pandemia nos ensinasse, nos reconectasse e tornasse o aprendizado e a educação uma coisa tão multiforme e tão prática que hoje em dia a educação mediada por tecnologia, ela é acessível a todo mundo. Então, quando a Teleios surgiu, ela surge nessa perspectiva de abranger diversas frentes. Uma delas, talvez a mais prática para a maioria de todos nós, é a questão da internet. Oferecer cursos, treinamentos, mentorias, utilizando a bênção da tecnologia, a bênção que Deus nos ofereceu de uma vida conectada. Entretanto, faz parte dos nossos planos e projetos, congressos, palestras, conferências, e aproveitando toda esse leque de contatos que nós temos ao longo de 10 anos quase de caminhada, conhecendo autores internacionalmente famosos, professores que vieram aqui ao Brasil e fizeram parte da minha formação, pessoas que a gente tem contato em comum, de repente tornar a Teleios itinerante também. Esse movimento itinerante de promoção de congressos, conferências, aulas. O sonho, ele surge na expectativa de ser realizado pouco a pouco, né? Hoje na verdade, já é algo que a gente faz, você um pouquinho mais do que eu, Isso. no nosso dia a dia. Já está na nossa rotina, né? Uhum. Viajar. Nós estamos inseridos, claro, no ambiente de igreja local, servimos a nossa igreja local, mas também estamos conectados aos outros amados. A docência teológica. Em outras igrejas. Isso. Então, você já faz isso muito mais do que eu. Você viaja e leva cursos e palestras na área do aconselhamento bíblico, né? Agora Isso. com a camisa da Teleios. Exatamente, oferecendo a nossa perspectiva de formação, de ministério, e também percebendo ao longo desse tempo de construção ministerial como podemos corrigir alguns erros que naturalmente o movimento do aconselhamento bíblico ele desandou ao longo desse tempo, desde que a primeira escola de conselheiros, pós-Jay Adams, trouxe para o cenário ministerial e acadêmico o assunto do aconselhamento. Então foi essa perspectiva. Eu digo que esse amadurecimento ministerial nos fez perceber algumas carências. Por exemplo, a Teleios é um produto genuinamente maranhense, nordestino. E no Brasil, o eixo Sudeste-Sul, ele é muito bem servido de várias instituições que até mesmo brigam entre si por espaço. Enquanto que no Nordeste, no Norte, nós somos poucos conselheiros que trabalham com prática de docência, com ministério de aconselhamento e agora com uma oportunidade de oferta de cursos, de treinamento e mentoria. Então, essa visão também geográfica de carência ministerial foi uma das coisas que aqueceu muito meu coração e também me inquietava bastante, nos inquietava. Nós estamos distante de um grande eixo e parece que as coisas não são tão fáceis aqui para nós. E aí nós seremos aqueles que vamos desbravar esse novo horizonte aí oferecendo aquilo que está sendo deslocado desse eixo sul-sudeste. Muito bom. Você falou aí do contexto de aconselhamento bíblico no Brasil. Eu vejo que é uma relação de amor e ódio. É um tema completo por si só, nós não vamos abordar isso aqui hoje, né? Mas eu acho que já pode ser o tema de uma próxima live, né? Então, por que muitos amam e se envolvem no aconselhamento bíblico e outros, assim,
repudiam de alguma medida, né? Muita coisa acontecendo a âmbito internacional e também nacional, né? Sim. Momentos e fases do aconselhamento bíblico no Brasil. Acho que pode ser um bom tema para o próximo momento. Será uma ideia interessante trabalhar isso, a perspectiva do aconselhamento bíblico hoje, depois que Jay Adams torna o movimento do aconselhamento um assunto incômodo nos seminários, necessário nas igrejas, e então acho que vale a pena investir um pouquinho de tempo numa segunda live falando sobre isso. Muito bom. Só uma pausa para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo nesse podcast. Se você tiver dúvidas, olha, o nosso canal, vamos falar do nosso canal de contato, né? Onde que as pessoas podem nos achar? Você fala qual é a sua rede social, onde que as pessoas podem se comunicar com você. Quem estiver ao vivo agora no Instagram também pode, sei lá, mandar sua pergunta, né? Talvez uma dúvida. E aí, qualquer interação aí, nós temos uma equipe. Uma assessoria de imagens. Pronto, os amigos, família, irmãos, estão todos nos apoiando nesse momento. E aí, se você tiver dúvida, pode mandar, né? Quem sabe a gente tem um tempinho para responder alguma pergunta. Onde que as pessoas podem te encontrar, Madison? Oficialmente, um canal de fácil contato é o meu Instagram, @MadisonOlive. Lá você vai... toda semana tem umas caixinhas lá bem interessantes, perguntas direcionadas para aconselhamento bíblico. Lá tem bastante interação com essa galera do movimento do aconselhamento bíblico. E também sempre tem uma postagem de literatura, alguma coisa que tem a ver com a área de pesquisa e de ministério. Temos também o canal da escola do Instagram, que é o @EscolaTeleios. Lá nós estamos nesse primeiro passo, abrindo a oportunidade para você conhecer os nossos fundamentos. Então, nesses primeiros contatos que nós temos tido através desse canal do Instagram, lá você tem basicamente e essencialmente aquilo que nós cremos e aquilo que nós defendemos. E a partir de então, esse será um primeiro veículo de comunicação com a Teleios. Mas, para quem ficar até o final dessa live, nós vamos falar de uma outra surpresa que envolve também essa comunicação com a Teleios. Legal. Na minha apresentação inicial, né, eu acho que eu esqueci de mencionar, eu tenho trabalhado com ensino de mulheres, né, para mulheres, e também o aconselhamento bíblico. E eu tenho uma página no Instagram, na internet, que eu particularmente gosto muito, tenho feito muitos amigos por lá, é o Café Livros Tulipas. Então, se você não segue... Famosíssimo, por sinal, né? Não sei se é tão famoso assim, mas é bem legal. Café Livros e Tulipas é o meu Instagram oficial. Vamos lá então, Madison. Eu estou empolgado com a Teleios, estou assim, é algo que tem sido o motivo das minhas orações, né? Então, para resumir, a Teleios é virtual. Então, quem estiver lá no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, interior do Maranhão, vai ter acesso ao conteúdo da Teleios. Essa é a ideia, de ser um movimento inclusivo, nesse sentido de oportunizar a todos de perto e de longe. Por enquanto, apenas em português, mas em breve, quem sabe, aí um curso bilíngue, alguma coisa assim. Já tem algo preparado, olha viu? Aí, tá então, espere aí, porque haverá... Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer assim, isso é mistério, tá vendo, irmão? É de Deus. Haverá um curso aí de preparo em língua estrangeira, em língua adicional, na verdade. Em breve, até língua estranha, para quem crê. Muito bom. Então é isso, pessoal. A Teleios vai ter esse formato de cursos online, mini cursos, né, mas às vezes cursos mais completos. É legal falar disso, muito bem. Porque às vezes as pessoas pensam que curso é aquela coisa acadêmica pesada, formal, que tem que entregar artigo científico, TCC, longa, monografia longa, pesada, com um professor chato falando. Mas a ideia da Teleios é temperar esse ambiente de formação. Sim. Tanto na duração dos cursos, claro, haverá cursos que são mais direcionados para aqueles que gostam de densa teologia sobre aconselhamento. Temas que não são tão explorados numa formação inicial, temas que despertarão a atenção daqueles que estão numa formação continuada. Por exemplo, nós temos investido tempo e literatura em falar sobre a visão teológica do TDAH. Sim. É um tema complexo, é um tema vigente. Transtornos, falar sobre esquizofrenia, por exemplo, falar sobre os distúrbios do sono, desequilíbrio químico, são assuntos que mexem com um nicho dos estudantes de teologia. Mas, pensando nesse equilíbrio, teremos cursos menores, mais rápidos, mais acessíveis também no preço e no tempo, onde um público que está iniciando os primeiros passos na vida de ministério de aconselhamento
poderá desfrutar de tudo que a Bíblia tem a oferecer. Então, é um curso, uma escola que vai oferecer oportunidade para todos os níveis teológicos e todas as formações ministeriais. Então, um novo convertido que está dando seus primeiros passos sobre vida cristã, quer entender sobre o seu coração, quer entender como lidar biblicamente contra pensamentos impuros, ele vai ter um curso específico sobre isso, de fácil acesso, de fácil linguagem, mas aquele que está na investigação científica sobre aconselhamento vai estudar profundamente assuntos que não são tratados na escola. E essa é a nossa ideia de oferecer a todo mundo um curso que atenda a sua necessidade. Muito bom. E já informando, nós não teremos assim um número muito extenso de alunos, porque o nosso objetivo é estar caminhando mais perto dessas pessoas, né? Então, o que nos limita a ter acesso a uma certa quantidade de pessoas, o que... Até porque a ideia da mentoria, né, Lélia, ela vai nos requerer de nós tempo para alcançar todo mundo. Não é só jogar um conteúdo e deixar lá as pessoas... É envolver as pessoas e acompanhá-las na sua caminhada, né? Muito bom. Vamos falar do nosso tema, que eu acho que tem gente ali curiosa para saber quais são os 5 principais erros ou 5 erros mais comuns que as pessoas cometem ao aconselhar e coisas que nós não devemos cometer. Vamos lá. A gente poderia listar 10, 15, 20 erros facilmente aqui, nesses né? 10 anos poderia listar milhões. Mas fizemos uma peneira aqui, uma seleção de apenas 5, né? Eu acho que esses erros aqui, se as pessoas prestarem atenção nessa live, nesse podcast, já vão estar assim meio caminho andadas, né? Preparadas para o aconselhamento bíblico. Então, 5 erros que as pessoas não podem cometer no aconselhamento bíblico, né? E eu vou começar logo com o primeiro, que é não ouvir o aconselhado a ponto de escutar o seu coração, né? Então, o que a gente vê, muitas pessoas, eu fiz um curso de aconselhamento muito longo, eu tô com o meu certificado brilhando, pendurado na parede, vou para o meu primeiro aconselhamento, então eu estou aqui uma metralhadora de versículos bíblicos, de textos, então a pessoa, né, o meu aconselhado mal fala, eu estou com medo, ele mal fala que medo, e eu já tenho um arsenal de versículos bíblicos para falar. Então, o aconselhado fala por horas e o aconselhando ficou ali quietinho porque não teve mais oportunidade de falar. Então, o primeiro erro, não ouvir o aconselhado. O que você tem para dizer sobre isso, Madison? Que ao longo da minha trajetória e conversando com outros colegas do aconselhamento bíblico, nós percebemos que quando o movimento surge nos Estados Unidos, ele está lutando contra uma área da psicologia, uma escola da psicologia que vinha, por fundamentação, oferecer respostas prontas e objetivas para os seus pacientes. E essa influência do behaviorismo trouxe para essas primeiras movimentações do aconselhamento bíblico um pouco desse imediatismo, de responder às pessoas à medida que elas estão apenas explorando a superfície do seu problema. Provérbios 18, verso 13, diz assim: responder antes de ouvir é vergonha e tolice. E o que nós aprendemos é que o aconselhamento bíblico ele requer que eu escute a história do meu aconselhado. Porque ele vai chegar até nós quebrado, machucado, ferido, e essa história que ele tem a nos contar certamente vai nos apontar um caminho para que possamos oferecer uma resposta bíblica para os seus dilemas. Então, a maioria dos conselheiros, de fato, tem muita pressa em apresentar uma resposta. Talvez para validar a sua competência ou para mostrar aquele ar de sabe-tudo, mas aprendemos que ouvir o que as pessoas têm a dizer, a ponto de entender os dilemas do seu coração que ultrapassam a esfera do comportamento, de fato nos trarão uma outra luz para o problema. Porque às vezes nós estamos ouvindo a gota d'água da situação. E as pessoas querem aliviar da pressão do momento. E nem sempre elas apresentam e conhecem a verdadeira causa. E o aconselhamento bíblico ele requer do conselheiro essa perspicácia de ouvir a pessoa atentamente a ponto de chegar no seu coração, porque é lá que está acontecendo a verdadeira batalha, o verdadeiro dilema, e de onde vai fluir todo o restante. Por isso precisamos evitar esse erro de precocemente responder, falar, dominar a reunião de aconselhamento como se fosse uma aula de teologia, mas num diálogo fraterno, conversarmos, ouvirmos, falarmos, mas entender o verdadeiro problema que está ali, que certamente habitará no coração. Então quer dizer que pode acontecer de um aconselhado chegar e dizer, meu problema é medo, mas ali ser só a ponta do iceberg. Sim, o problema certamente não ser medo exatamente, e só a escuta
Só esse momento de ouvir, de perguntar, de fazer perguntas, de conhecer mais um pouquinho, vai fazer com que o conselheiro bíblico consiga chegar no coração dessa pessoa. Então, sim, isso é possível? É possível, porque às vezes o medo, ele reflete tanto, por exemplo, uma pessoa que não tem confiança na paternidade de Deus, na segurança, que já me levaria para uma abordagem em um tema específico da Escritura, como alguém que não tem uma imagem de si como a Bíblia apresenta. Então são duas situações distintas para um mesmo tema. E que eu só vou descobrir biblicamente à medida que eu escuto a história da pessoa, faço perguntas estratégicas que direcionam o aconselhamento para a origem desse ponto, que será certamente o coração. Muito bom. Já conseguimos passar para o segundo? Aqui é só assim para a galera ficar interessada em conhecer a Teleios. Só para dar vontade. É só para colocar aquele melzinho. Muito bom. Segundo erro, então, que você, como conselheiro bíblico, não pode cometer. Primeiro é não ouvir, pessoal, não ouvir o aconselhado. E voltando aqui para o primeiro ponto, Madison, às vezes uma sessão, e a primeira sessão, então, de aconselhamento bíblico, às vezes é só ouvir, né? Às vezes você nem fala na primeira... Já aconteceu isso com a gente. Na primeira sessão, o aconselhado fala, e a gente faz perguntas e quer ouvir mais, e o aconselhado chora e conta... E a gente, no final, só ora. E fala, no próximo encontro, a gente vai tratar sobre algumas coisas, né? Exatamente. Então, talvez isso, para alguns, seria um absurdo. Eu sou um conselheiro bíblico e não falei nada na sessão de aconselhamento bíblico. Perfeito. O pastor Deepak Riju, ele é o pastor de aconselhamento da Capitol Hill Church, do Ministério Nove Marcas. Ele tem um livro que ele fala sobre os 3 verbos que são verbos essenciais no aconselhamento e que vão direcionar a própria metodologia do aconselhar. Ele fala que o primeiro verbo é ouvir. E esse ouvir que o pastor Deepak Riju fala é exatamente ouvir atentamente toda a história do nosso aconselhado. E ouvir na intenção de entender que aquele indivíduo que está diante de nós, que é a imagem e semelhança de Deus, está quebrado pelo seu pecado, quebrado pelo pecado de outra pessoa, ou não sabendo viver nesse mundo caído. E que nós só entenderemos os dilemas do coração se nós ouvirmos aquela pessoa. E por vezes as primeiras sessões, elas funcionam assim. O aconselhado fala mais que o conselheiro. E à medida que o aconselhamento desenvolve-se, as coisas vão invertendo. Então, a partir do momento da instrução, onde você já entende completamente o caso, o quadro, é o conselheiro quem passa agora a trazer orientações bíblicas. Mas se eu oferecer uma resposta antes do tempo, a Bíblia diz que ela não é tão boa assim. Que a palavra dita ao seu tempo, o provérbio diz, é boa. E da mesma medida, se eu falar tardiamente, eu posso deixar que aquele coração perca a esperança. Por isso, até a arte de falar no aconselhamento é uma arte muito precisa. Mas para que eu fale, Provérbios 18 diz que eu tenho que primeiro ouvir. E por isso eu preciso ouvir atentamente, ouvir toda a história e ouvir a história por inteiro. Muito bom. Erro número 2, então, acontece bastante, viu? O erro número 2, então, é desprezar o sofrimento da pessoa, né? E a vergonha que o aconselhado está vivendo. Ou seja, uma empatia e amparo no aconselhamento bíblico. A gente às vezes usa aquela frase que é quase um clichê, né? Eu passei por isso, não morri, né? Então, isso para mim é besteira. A pessoa está chorando porque foi demitida, né? Levanta a cabeça e vai. Então, muitas vezes a gente se coloca no lugar da outra pessoa, mas não para ter empatia, mas para dizer que aquele sentimento, que aquela experiência é bobagem, ou a pessoa está dramatizando demais, ela não deveria estar sofrendo por tanta, né, por bobagem. Acontece bastante, né? Acontece e é um grave erro. Principalmente porque os conselheiros já, teoricamente, têm um nível de maturidade espiritual maior. Já viram muita coisa, já ouviram muita coisa. Então, eles já comparam que, eu estava aconselhando ontem uma pessoa que estava com câncer, hoje eu estou aconselhando uma pessoa que... Não está lidando com a morte do cachorro. Sim, então eles já fazem essa comparação aqui, né? Então, isso aqui é besteira. E já menospreza e despreza o sentimento daquele aconselhado. Então, isso é um erro, e por quê? É um erro porque Romanos capítulo 15... verso 1 e 2, nos mostram que a dinâmica do evangelho na vida em comunidade, ela é baseada em 2 princípios, que existem irmãos que são fortificados por Deus na experiência
E esses irmãos, eles são fortificados por Deus para justamente como objetivo de suas vidas enfrentarem os dilemas na sabedoria do Evangelho e suportarem os fracos. É a dinâmica de Romanos 15, 1 e 2. Então, nessa perspectiva de Paulo, a ideia de existirem na igreja fortes e fracos mostra que algumas pessoas serão capacitadas pelo Espírito Santo para dar auxílio àqueles que estão com poucas raízes, os chamados neófitos, lidando com problemas da vida no mundo caído. E um dos grandes erros é quando um conselheiro quer equiparar pessoas que estão diante dele ao seu mesmo nível de maturidade espiritual. Achar que por serem experimentados, já terem enfrentado muitas situações e terem conseguido vencer pela sua maturidade cristã, aquela pessoa que está do outro lado não tem o seu tempo próprio de maturação. E esse tempo próprio de maturação requer que nós, conselheiros, tenhamos essa empatia. Que as pessoas que estão no sofrimento, que pode parecer simples para mim, porque eu já venci, para aquela pessoa que sofre é muito real. E essa foi uma das grandes críticas que a primeira escola do aconselhamento sofreu, por ser muito taxativa em evitar dar lugar ao sofrimento e cobrar do indivíduo uma mudança de atitude tão brusca, que se não fosse assim, seria sinônimo de falta de fé. Então hoje, as escolas recentes e pós Jay Adams tem entendido que nós, como conselheiros, devemos dar uma atenção ao sofrimento porque o próprio Jesus fez isso. Nos evangelhos, em vários momentos e contextos, Jesus explora esse conhecimento do sofrimento de quem está diante dele para entender o que está no seu coração. Lembra de Jesus perguntando para a mulher que foi pega em suposto adultério: mulher, onde estão os teus acusadores? Quando ele vai na casa de Zaqueu, ele ouve a história de Zaqueu para entender o que está acontecendo no seu coração. Então, mergulhar nessa empatia, entendendo o sofrimento do nosso aconselhado sem menosprezar e dando essa perspectiva de esperança diante do sofrimento é uma das características do verdadeiro aconselhamento e que muitos não consideram e por isso erram no processo de aconselhar. Muito bom. A palavra de Deus, ela transforma, né? Mas também a gente não pode esperar que todas as pessoas elas mudem instantaneamente após uma leitura de um versículo, né? Depois de uma sessão de aconselhamento bíblico. Leva tempo e algumas pessoas precisam de mais tempo, outras de menos. Então, essa caminhada discipulativa ela é importante no aconselhamento bíblico também. Perfeito. Né? Muito bom. Nós já temos recebido perguntas aqui para quem está ao vivo no Instagram. Eu já tenho as perguntas aqui, então fica mais um pouquinho porque nós vamos correr para ajustar o nosso tempo para dar tempo de responder. E falar da surpresa. Surpresa, tem surpresa também. Tem surpresa e eu gosto de surpresa com cupom de desconto. Ah, meu Deus. Sempre que fala a palavra cupom de desconto, meu coração até acelera. Então, tem cupom, não tem? Tem cupom. Então, fica aí. Nós vamos responder três perguntinhas ao final. Né? Então, vamos correr. Então, eu já tenho uma... já tenho uma pergunta aqui. Guardadinha, ela é boa, ela é interessante, mas ao final aqui dos 5 erros nós vamos responder. Vou precisar de mais cafeína então, né? Pra responder. Mais cafeína, né? Vamos lá. Terceiro erro, então, que você não pode cometer no aconselhamento bíblico é não centralizar a conversa nas escrituras. O que isso significa, Madison? Significa um dos grandes problemas do aconselhamento bíblico no Brasil recentemente. Infelizmente, essa popularização do aconselhamento bíblico fez com que muitas pessoas não entendessem exatamente o que é aconselhar biblicamente. Então, colocaram o aconselhamento dentro de uma forma, de um gesso, de alguma coisa assim que não é essencialmente aconselhamento bíblico. Eu gosto muito da definição que o nosso saudoso David Powlison dizia num dos seus livros sobre o que é aconselhar. E ele basicamente, de forma simples e sábia, dizia: aconselhamento bíblico são duas pessoas orientadas pela palavra de Deus, tratando suas vidas pelo evangelho. É uma definição simples, direta e muito profunda. Porque o aconselhamento bíblico não é sobre as minhas impressões, não é sobre o que eu entendo da vida, não é sobre as minhas predileções ou a minha experiência, mas é sobre aquilo que está acima de qualquer cosmovisão ou de qualquer fundamento que o mundo caído estabeleceu. É sobre o que a Escritura diz que devemos fazer, devemos pensar, devemos nos movimentar para agradar aquele que nos criou. Então, qualquer aconselhamento que não tenha o foco, o alicerce e o objetivo final, apresentar aquilo que é a vontade de Deus expressa na sua revelação, não pode ser chamado de aconselhamento bíblico. O John MacArthur, quando ele escreveu um livro junto com o Dr. Wayne Mack sobre aconselhamento bíblico, ele diz que o aconselhamento bíblico deve ser saturado de Bíblia.
E o que é isso? Não é que eu fico só citando o versículo, mas que todo o meu pensamento, toda a minha visão de mundo sobre aquela situação deve ter a centralidade da palavra como fundamento. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por falar em Bíblia, né? É um erro, dentro ainda desse tópico, você não considerar a Bíblia como autoridade e como suficiente no aconselhamento bíblico? Esse dia eu estava lendo o livro do Lelek, inclusive esse daqui, e ele fala que toda terapia ela repousa sobre uma autoridade. Sim. Né? E o aconselhamento bíblico também. E a autoridade do aconselhamento bíblico vem das Sagradas Escrituras. Então, é um erro eu usar a Bíblia, mas não ter nela a autoridade, né? E entender que ela é suficiente para aquelas demandas, aquelas questões do coração. Toda perspectiva humana, ela parte de algo antecessor a ela que a justifica e fundamenta. Então, por isso que toda abordagem terapêutica, ela não surge num vácuo, ela surge em toda uma história construída. Por exemplo, quando Freud ele vai trabalhar a ideia de uma metapsicologia e, a partir dele, a própria psicologia e a psiquiatria vão se redefinindo ou vão se definir no século XIX, século XX, a ideia de estudar um fenômeno imaterial no ser humano surge de uma teoria. Então, é Freud que fundamenta, junto com os pesquisadores da sua época, o que as psicoterapias modernas vão entender como sendo seu papel. Que não é um papel da medicina orgânica, pois estuda algo imaterial, e não está transitando apenas na questão orgânica, porque não é medicina. Então, esses novas perspectivas e ramos, elas têm um fundamento. Só que qual é o problema? O próprio Freud se fundamenta em algo antecessor a ele, ou algo que surge juntamente com ele, a ideia do materialismo humanista. E quando essa premissa fundamenta tanto o seu maior ícone quanto todos os posteriores, a premissa é que não existe imagem ou dignidade no homem que remeta a Deus. Então, todas as perspectivas de discurso sobre comportamento e humanidade, final do século XIX, século XX e agora, elas ignoram que existe uma revelação de Deus que fala sobre o homem com maior autoridade que qualquer outro fundamento. Por isso que há uma diferença entre só usar a Bíblia como uma espécie de aconselhamento, entre aspas, cristão, e usar a Bíblia como um aconselhamento que eu prefiro denominar evangélico, que parte pelo evangelho e do evangelho para explicar quem somos e como devemos viver. Então, há uma diferença latente, e esse foi um problema que o aconselhamento bíblico enfrentou nos últimos 20 anos, de ou equiparar a Bíblia às outras áreas do saber, a ponto de dizer o seguinte: não, a Bíblia não tem competência para falar desse assunto, pois, afinal de contas, problemas psicológicos são com psicólogos, ou dizer que a Bíblia em nada representa os dilemas humanos do nosso tempo. Nesse ponto, e para não falar muito, essa é a grande dificuldade que conselheiros bíblicos têm tido, de trazer a Bíblia como esse farol, e como Calvino dizia, ou uma bússola ou um farol, para responder às questões todas do nosso coração. Muito bom. Então, o terceiro erro foi não centralizar a conversa, o aconselhamento nas escrituras. Vamos passar para o próximo? Então, o quarto erro que você não pode cometer. Isso aqui eu gosto desse. O 4 e o... Gosta de não cometer, né? Exatamente. O quarto e o quinto, para mim, são assim. Quarto erro, então, é generalizar conselhos, versículos e metodologias. Isso você já falou um pouquinho, mas a gente percebe muito que acontece assim. As nossas próprias Bíblias, elas têm esse instrumento que nos induz ao erro. Lá atrás, Lá né? atrás, Aquela eu lista tenho problema com medo. Tá aqui, para ser uma pedra contra mim, tá aqui. Como encontrar ajuda na Bíblia? A própria Bíblia dele tá aí, de ó. conselheiro. Como enfrentar alguém que sofre perseguição? Eu tenho uma lista de versículos. Como se a Bíblia fosse essa lista, esse menu. Esse manual diagnóstico Sim. que apresenta o tratamento através dos versículos. E não é essa a ideia da Bíblia. A Bíblia é um livro que nos orienta nem sobre religião, mas é sobre cosmovisão. Então, a Bíblia não é essa receita, né? Essa lista de tópicos e de assuntos, né? Então, a Bíblia tem um assunto muito maior. E eu corro para a chave bíblica e encontro isso. Não. E o erro de muitos conselheiros é memorizarem versículos chaves. Alguns fazem até uns fichamentozinhos lá. Ixi, meu Deus, hoje eu vou aconselhar a Marielle. O problema dela é esse. Aí vou lá nos meus fichamentos, vejo aqueles versículos e acho que aquele versículo, por si só, resolve os problemas daquela pessoa. Não, não é assim. Isso é um erro muito comum. E na Teleios nós vamos trabalhar um curso especificamente sobre isso, para evitar essa falsa interpretação das escrituras. É como se ela fosse um amuleto ou um receituário que resolve, através de um versículo citado, repetido, como um mantra,
os problemas do coração. Por exemplo, um erro que tem acontecido muito em algumas escolas de aconselhamento por aí é, olha, quando você estiver passando por isso, repita esse aquele versículo. Em frente ao espelho, né? Exatamente, Cite diga esse isso. versículo. Eu acho que pode dar uma pausa aqui nesse assunto que tá legal pra tu receber a tua cafeína. Cara, olha aí, tá vendo como Deus atende o clamor do seu servo? Né? Obrigado, Qual é viu, o combustível dessa conversa? Eu vou colocar assim pra não fazer propaganda aqui, não tá me patrocinando. Vira, ninguém sabe qual é o é inconfundível, cara. Ninguém sabe qual é o refrigerante Pelo barulho é inconfundível. Vermelho, né? Poderia ser Jesus, porque tava todo... Parecia mais evangélico, né? Exatamente. Agora, mas voltando, Merielle Brandão Oliveira. Vamos levar pra lá, porque Pronto. ninguém tá nos patrocinando. Obrigado. Muito bom. Então, a gente estava falando que a Bíblia não é essa lista de tópicos e de assuntos que você pode lá ter um catálogo e se alguém está com medo, eu vou na listinha lá, medo. Se alguém está com pavor, se alguém está se separando, se é aniversário de alguém. A Bíblia não funciona assim, o aconselhamento bíblico não funciona assim, não é eficaz, não alcança o coração, não traz a mensagem central das Escrituras, que é o Evangelho, não considera toda essa história completa e perfeita, né, que as Escrituras trazem pra gente, né? E eu até complemento, Lélia, dizendo que não considera a complexidade que é a coroa da criação, que é o homem. Ao generalizar versículos, métodos, estratégias, eu desconsidero que o Senhor nos fez de forma tão assombrosamente maravilhosa que cada indivíduo é um. A própria definição teológica de uma antropologia bíblica do que é o ser humano mostra essa complexidade que somos. Então, generalizar dois indivíduos que passam por uma mesma situação achando que a mesma forma de resolução será eficaz para os dois lados é minimizar quem somos. E por isso Jesus, ele sempre teve essa metodologia ministerial de acompanhar as pessoas em suas demandas do coração de forma particular. Jesus falava às multidões, Jesus pastoreava um grupo, mas ele sempre tratava individualmente com os dilemas dos seus discípulos, para mostrar que a prática do aconselhamento bíblico deve caminhar por essa mesma perspectiva. Muito bom. Eu acho que já nos conecta com o nosso último e quinto erro, que é não levar o aconselhado a ver Cristo, né, em sua situação e como a Bíblia é importante como ali um instrumento de cura e solução, né? Esse para mim toca assim, muito meu coração, porque eu acho que é o maior erro praticado pela maioria dos conselheiros, né? O aconselhamento bíblico, ele precisa apontar para o Evangelho de Cristo, né? E muitas vezes a solução, ela não está nem tão imediata. Muitas vezes, talvez aquele indivíduo nem tenha solucionado seus problemas em vida, né? Isso é muito interessante. Mas o nosso objetivo sempre é com que o aconselhado veja Jesus Cristo, né? Esteja entendendo os propósitos de Cristo em sua vida, e mesmo com o sofrimento ou sem o sofrimento, existe um propósito e um objetivo de glorificar a Deus e de viver uma vida em piedade, porque Jesus já nos deu tudo que nós precisamos para viver em vida e piedade. E, portanto, um erro é não levar o Evangelho de Cristo, a centralidade do Evangelho ao aconselhamento bíblico e simplesmente para a resolução de problema. Então, o objetivo desse aconselhamento é fazer com que a pessoa pare de ter ansiedade, pare de ter depressão, pare de ter medo ou se conecte com o seu casamento novamente. Então, o objetivo do aconselhamento bíblico é resolver o problema ou é levar aquele coração, realinhar aquele coração a Cristo Jesus? Em 1952, quando o primeiro DSM foi publicado, ele tentou resolver um grande buraco que a psiquiatria levantou nos Estados Unidos, na América do Norte, e apoiada na grande indústria da psicofarmacologia, a alcançar o máximo de pessoas possíveis. Foi oferecer uma resposta imediata para os sofrimentos das pessoas que não tinham explicação. A psiquiatria surge, Lely, para resolver o problema da insanidade, da antiga loucura, que hoje é chamada de psicose. Sim. E nesse contexto, responder às causas e o porquê existiam pessoas organicamente saudáveis que enfrentavam problemas de fuga da realidade, de surtos, trouxe um novo ramo de pesquisa. Só que como é que eu respondo e tiro essas pessoas de um sofrimento imediato? Eu preciso dar a elas alguma coisa que, teoricamente, as cure, as tire do sintoma. Esse traçado, esse construto, modificou toda a forma de abordagem ao comportamento humano no século XX.
é a ideia de resolver problemas pontuais de quem procura ajuda. Então, se eu estou com problema de insônia, com problema de medo, de ansiedade, o foco da terapia é resolver essas questões pontuais. Bem parecido com a indústria também farmacológica, Exatamente, né? A porque gente elas sempre caminhavam... quer solucionar aquele problema de forma muito imediata. Às vezes a Exatamente. pessoa está com um problema orgânico sério, mas ninguém quer tratar, quer Só sanar. aliviar dos sintomas. Exatamente. Isso é a psicoterapia de hoje. Então a gente leva isso também para o âmbito espiritual. E quando acontece isso, o aconselhamento não tem nenhum mínimo de foco em resolver questões pontuais. O alvo do aconselhamento bíblico não é o bem-estar sintomático do aconselhado, mas é tratar as demandas e mostrar a ele a necessidade do seu coração. Por isso que é mais demorado, é mais profundo. E aí a maioria das pessoas não entende que o aconselhamento bíblico não é sobre mim. É sobre o que Cristo exige daqueles que são seus remidos viverem para a sua glória num mundo de tempestade. Essa dificuldade, poucos conselheiros conseguem interpretar e apresentar para os seus aconselhados, que vêm com o desejo de resolver o problema sintomático. E alguns, por não caminharem dentro de uma perspectiva maior do aconselhamento bíblico, oferecem esse tratamento paliativo, que não resolve o problema e, logicamente, não apresenta Cristo como sendo o centro de movimento dessa mudança do coração. Muito bom. Olha, esse bate-papo, o tempo já está assim bem curtinho e esse bate-papo assim poderia ser estendido ainda por horas e horas, mas aí significa que a gente, né, vai ter boas e outras oportunidades, né? Nós concluímos então aqui os 5 erros. Só para dar um gostinho na galera, para ver o que nós vamos discutir. E se você está nos assistindo, nos ouvindo nesse podcast, né, lembrar de mais alguma coisa, comenta, né, interaja conosco nas nossas redes sociais, coloca aqui, eu lembrei de um outro erro, isso aqui não pode acontecer, e a gente vai construindo essa ideia juntos, né, esse bate-papo também juntos, né, Madison? Então vamos lá, já chegando ao final do nosso podcast, da nossa primeira live, nós temos que falar de novidade, tem uma arte aqui nova, Tá pronto? Tá pronto? Olha só que legal, Madison. Gente, estamos então lançando, né, dando o start já com produtos na prateleira, que é o nosso primeiro curso, como falamos, online, para que você, aonde quer que você esteja, tenha acesso, né, a toda essa comunidade de conselheiros bíblicos. Então, nosso primeiro curso da Teleios já está pronto e Madison já tem cronograma, né? Já. Para curso em setembro, curso em outubro, curso em novembro, dezembro e janeiro. Nossas férias, cara, a gente tem que curtir também, hein? Janeiro, férias, mas fevereiro de 2024 já vem novidade. Mas então, o primeiro curso é um curso online na nossa plataforma, com o tema Conhecendo Biblicamente o Coração. E sexta-feira eu estava ensinando as mulheres na minha igreja um pouquinho, né? Só os pontos principais desse tema, que é um tema tão profundo, tão essencial, e que muda o conselheiro, muda o aconselhamento e muda o aconselhado também, né? Então, fala um pouquinho desse curso, Madison, o que as pessoas vão... Quantas aulas... Sim. O que as pessoas vão poder aprender aqui nesse curso, como que isso vai mudar a vida delas, porque eu sei que vai, gente. Sei que vai. E aí, conta um pouquinho mais sobre o curso Conhecendo Biblicamente o Coração. Nos últimos, talvez, 4 anos, talvez, de forma ininterrupta, eu tenho lecionado no seminário no qual eu sou professor, a disciplina de aconselhamento bíblico. E um dos tópicos que mais movimenta o coração dos alunos para um desejo ávido pelo aconselhamento bíblico é entender que o alvo do aconselhamento bíblico e o objetivo do aconselhamento bíblico não é condicionar comportamento, é chegar no coração, porque a Bíblia dá um lugar muito especial para esse vocábulo, para esse termo. Eu converso com os meus alunos e apresentei para eles que existem mais de 850 citações sobre o termo coração ao longo da Escritura. Ora, se ele é um dos termos mais falados ao longo de todo o cânon, essencialmente ele é um termo de importância vital para o Evangelho. Porque, por exemplo, na Bíblia fala que é no coração que Deus vê, é o coração que Deus esquadrinha, é o coração que Deus dá como uma possibilidade redimida para podermos adorá-lo, amá-lo e viver de acordo com o seu preceito. É o nosso coração que você está diante do altar do Senhor. Então, é no coração que acontecem as nossas maiores batalhas, Marcos capítulo 7. E essa ênfase que a Bíblia dá ao coração me fez construir com os alunos, através das pesquisas, das leituras, o que eu tenho chamado de uma teologia bíblica do coração.
E eu tenho aproveitado que muita coisa tem sido produzida, mas no âmbito muito mais de trabalhar idolatrias do coração, perspectivas emocionais do coração. E isso me levou a melhorar o meu argumento, levando em algumas aulas os nossos alunos a perceberem, primeiro, que as verdadeiras mudanças só podem acontecer se o coração estiver em questão. Segundo, que o desafio do aconselhamento bíblico é enxergar com clareza o coração e fazer com que o aconselhado entenda que é no seu coração que as mudanças acontecem. Uma outra aula que nós temos nesse curso é a dinâmica do coração na sociedade moderna. Como que a nossa sociedade ignora os sinais do nosso coração para sublimar através de sintomas e de respostas imediatas. Então esse curso surgiu de forma muito especial porque eu percebi que todas as vezes que os meus aconselhamentos não conseguiam chegar com profundidade ao coração, eles não eram eficazes. Eram paliativos, eram temporários, mas às vezes que com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos chegar no coração do nosso aconselhado e revelar o que estava ali, e juntamente com ele construir uma resposta bíblica, as coisas foram muito produtivas. Então esse curso ele tem um lugar especial na minha produção acadêmica, mas na minha carreira como conselheiro bíblico, porque é fruto de uma prática exercitada em gabinete pastoral, vendo que é urgente que conselheiros bíblicos, nessa jornada de aconselhamento, entendam como chegar biblicamente nos corações dos seus aconselhados, mas também, essa é a grande chamada desse curso, a perceber como nós, conselheiros, precisamos desse conhecimento bíblico acerca do nosso coração. Muito bom. Então, eu tenho certeza que esse curso vai dar novos rumos para quem está no Ministério do Aconselhamento Bíblico. E que, parênteses, é o ministério de toda a igreja, né? Igreja. Vai ficar para outro assunto. E vai ser o primeiro passo, né? Para você entender como é que a Teleios funciona na sua dinâmica, né? Vai valer a pena compreender essa perspectiva do curso. Muito bom. Eu tenho certeza que fazendo esse curso, entendendo sobre a dinâmica do coração, à luz das Escrituras, você já vai estar realmente e muito mais preparado para o aconselhamento bíblico, né? Porque a nossa tendência é só riscar na superficialidade, né? Só lidar com o comportamento. Só lidar com o comportamento, Isso né? é uma curiosidade, Lélia. Cristo fala assim, a boca fala do que está cheio o coração. Ele está dizendo o seguinte, o nosso comportamento, ele é derivado daquilo que o nosso coração ordena e deseja. Ou seja, se não muda o coração... Não muda o comportamento. No máximo, eu posso camuflar ou condicionar o comportamento. Ou mudar temporariamente o comportamento, exatamente. Né? Muito bom. Madison, então, como as pessoas podem se matricular, conhecer o curso Conhecendo Biblicamente o Coração? Agora é hora da novidade, né? É hora do cupom. Vamos lá. Essa nossa primeira live, ela tem como uma das suas iniciativas lançar a nossa plataforma de oferta de cursos e materiais didáticos da Teleios. Então, no Instagram da Teleios, no meu Instagram, e eu acho que possivelmente no Instagram de Lely também, vai ter um link que vai te direcionar para uma plataforma da Teleios. E lá você terá acesso a conhecer um pouco da estrutura desse curso. Tem um resuminho das aulas lá, você pode clicar e ver um pouquinho das aulas para te dar aquela vontade de fazer o curso como um todo. Material bônus, tem uma série de coisas que vão te ajudar a conhecer biblicamente o coração. Então você vai entrar na plataforma através do Instagram da Teleios ou dos nossos Instagrams e vai te direcionar nesse link específico para essa plataforma e lá você vai clicar curso online Conhecendo Biblicamente o Coração. E aí, daqui a pouquinho está programado aí pelo nosso técnico de som, imagem e tecnologia Cícero. Balduino. Liberar o cupom que vai dar um desconto, que eu não vou dizer de quanto, para você ficar no suspense, para quem acompanhou essa live até o final. Agora, de acordo com o Cícero, para não ser muito bonzinho todo o tempo, esse cupom ele tem uma validade. Então, para quem assistiu a live agora, clicou, acessou, fez a aquisição do curso, ele vai expirar daqui a um tempinho, só para aqueles que ficaram até agora conosco aqui na live. Vamos dar 24 horas? Você acha? Tá vendo? Coração de mulher muito assim amoroso, é muito, né? Vamos dar 24 horas do cupom. Né? Isso. Então, assim, pessoal, o curso já é muito acessível. Sim. Toda vez que nós vamos pensar em preparar um curso, a gente faz com muito carinho. Nós somos professores, então, com uma didática, com material bônus, com apostila, né? Então, tem todo um repertório para você se aprofundar, assistir suas aulas, interagir também conosco. Temos também a nossa comunidade, né? Que nós divulgaremos em breve. Isso, que é uma das questões, Mirelle, que nós temos olhado muito enquanto conversamos sobre a Teleios, é que não é só fazer o curso, mas é participar
desta comunidade, que só quem faz o curso tem acesso, Exato. e terá o passo seguinte, que é a mentoria, o diálogo, a indicação, o pastoreio mútuo. Então, talvez esse seja um dos grandes benefícios daqueles que se tornarão alunos teleios, porque participarão conosco dessa jornada de aconselhamento bíblico. E lá, claramente, vai ter muita coisa boa, outros cupons, outras promoções aí, mas só para quem fizer parte da grande comunidade teleios, começando pelo curso Conhecendo Biblicamente o Coração. Muito bom. Estava dizendo que a gente planeja toda a grade, todo o currículo com carinho e também o valor, né? Claro que a gente sabe que existem custos que nós precisamos, né, honrar, mas sempre pensamos em deixar muito acessível para todo, né, todo tipo de pessoa, aquela pessoa que não tem suas, né, suas finanças assim... Seminaristas, pastores de igreja pequena. Então, nós pensamos em deixar o curso realmente acessível. Então, o cupom de desconto ainda é um benefício maior, né, especial, porque a gente está nesse clima de lançamento dessa live de hoje, 24 horas então, Tá bom. né? Com e aí o cupom é Live Teleios. Isso, o que digita lá na plataforma? Quando for preencher nos campos, vai ter lá cupom promocional. Live Teleios. Tem que repetir. Live Teleios. Você consegue colocar isso se você digitar? Live o cupom, para quem ficou até agora, Live. E vai ter um desconto Vamos bacana. falar live, né? Vamos soletrar L-I... Ainda bem que tá professor de inglês, que eu ia dizer L-A-I, não é L-I. Cupom de desconto para quem está assistindo essa live. L-I-V-E. Teleios, sem o acento, porque é internet. Isso, Tudo tá junto. Bom? E você vai ter um descontão e vai ser um prazer caminhar com você nessa jornada de conhecimento bíblico do coração. Um primeiro passo que você vai dar, você interessado em aprender sobre aconselhamento, como ajudar pessoas que sofrem nos seus dilemas e nas suas dinâmicas do mundo caído. Muito bom. Que legal. Espero que muitas pessoas participem, porque vai ser um prazer pra gente. Mas eu acho que nós temos 5 minutinhos e vale a pena responder pelo menos uma perguntinha, né? De quem interagiu e abrir uma caixinha no Instagram para responder a galera. Nesse momento, né? Quem está nos ouvindo no podcast vai, então, interagir não de forma síncrona, mas quem está ao vivo aqui vai interagir melhor. Já recebemos uma pergunta e vai ficar para você essa pergunta, claro, aqui, né? Então, uma seguidora que estava ali nos acompanhando na live perguntou: a Teleios será suporte para quem precisa de aconselhamento? E, infelizmente, não encontra isso na sua igreja? A nossa perspectiva é de oferecer capacitação, mentoria e suporte para conselheiros bíblicos, entendendo que a eficácia do aconselhamento bíblico ela é maior no contexto de igreja local. O que isso representa? Um conselheiro que está envolvido na dinâmica rotineira dessa pessoa, ele terá muito mais qualificações para ajudar essa pessoa nessas questões que ela pode possivelmente estar envolvida e que estão trazendo algum sofrimento. Não teremos, nesse primeiro momento, uma rede de suporte, né? Mas, quem sabe, isso pode ser um projeto futuro de termos, como parte da comunidade Teleios, pessoas que estão à disposição para atender de forma presencial ou online irmãos queridos em Cristo que estão sofrendo. Pode ser até um motivo de oração para nós, que no futuro a grande família Teleios tenha em seu arsenal de opções de oferta para a Igreja Evangélica Brasileira um grupo de apoio de pessoas que estão disponíveis a ajudar quem sofre. Então, momentaneamente não, nós estamos focados em capacitar pessoas que querem se tornar conselheiras e aqueles que estão passando por alguma situação possivelmente poderão recorrer a essas pessoas num futuro bem próximo, se assim o Senhor nos permitir. Muito bom. É uma coisa que eu gosto sempre de frisar, tá? Aconselhamento bíblico não é só para pastores e líderes, né? Então, por isso, o curso Conhecendo Biblicamente o Coração não é para pastores, para líderes, apenas para seminaristas, porque às vezes as pessoas sentem, não, isso não é para mim, vai ser muito difícil, eu nem estudo teologia, né? Eu gosto muito de bater nessa tecla. O aconselhamento bíblico é um ministério para toda igreja, é para mulher, é para homem, é para jovem, é para adolescente, é para aquela pessoa disposta a caminhar junto com alguém. Aconselhar biblicamente alguém, não um conselho aleatório, não um conselho mundano, mas um conselho que mude o coração, que aproxime aquela pessoa de Cristo. Então, se você que está nos assistindo e acha, não tenho capacidade, não tenho teologia, não sou líder, né? Não, é para todos.
É fácil, né? Também Isso. esse curso, principalmente, tem um linguajar bem fácil. Para você que quer Dá o primeiro passo. o primeiro passo. Muito bom. Chegando ao fim, Madison, chegando ao fim desse podcast. Então, você que nos ouviu até aqui, muito obrigada. Mande seus comentários, suas impressões, para a gente estar construindo novos diálogos. Você que nos acompanha pelo Instagram, muito bom. Espero que você aproveite o cupom Live Teleios e participe. Divulgue também para os seus amigos, para sua igreja, tá bom? Obrigada por nos seguir até aqui. E últimas palavras, então. Deseje, diante do Senhor, se tornar alguém disponível para ajudar os que sofrem. A premissa do aconselhamento bíblico é estar disponível a serviço do reino, por amor ao rebanho de Cristo, para cuidar de pessoas que sofrem. Deus deu a algumas pessoas nessa jornada capacidade espiritual, intelectual, para servir de suporte para os mais fracos e dar amparo aos que sofrem. Deseje profundamente no seu coração ser essa pessoa, de ser útil à igreja de Jesus como alguém que cuida dos que sofrem. E a Teleios, ela existe para te dar toda essa fundamentação, esse suporte. Então, diante de oração, diante do Senhor, desejo fazer parte dessa comunidade de conselheiros bíblicos através da grande família Teleios, Escola de Aconselhamento. Foi muito bom ter você até aqui. Deus nos abençoe. Encerramos nossa primeira live de transmissão, nosso primeiro podcast e até a próxima.